Nosso Senhor hoje nos dá uma oportunidade única de refletir sobre aquilo que nós devemos fazer com os dons recebidos. E nosso Senhor faz isso por meio de uma parábola. Nós já aprendemos na semana passada, junto com Jesus, que os verdadeiros bens não se esgotam. Quanto mais eu oferto, mais eu os tenho. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa que adquiriu conhecimento, uma pessoa que adquiriu ao longo da vida sabedoria. Quanto mais ela ensina, mais ela tem. Uma pessoa que é bondosa, quanto mais ela age com bondade, mais ela tem essa virtude. Nós é que fazemos uma confusão. Os últimos 4 séculos fazem uma confusão muito grande. E a gente acha que coisas são chamadas de bens. São 2 palavras diferentes. Coisas, os gregos vão chamar de plusion. Coisas. Bens, eles vão chamar de caris. Não confundam os dois. Se eu tenho alguma coisa que está se acabando, não é um bem, é uma coisa. Roupas são coisas. Joias são coisas. Casas são coisas. Carros são coisas. O que são os bens? Família é um bem. Casamento é um bem. As virtudes são bens. Os amigos são bens. As coisas de Deus são bens, porque elas se renovam, elas se multiplicam ao longo da nossa caminhada. E é por essa razão que o Senhor hoje vai nos falar que nós precisamos ter cuidado sobre como nós estamos administrando os nossos bens, porque nós somos administradores, nós não somos donos. Os bens passam pelas nossas mãos para que nós multipliquemos e depois eles seguem e vêm outros. É assim a lógica de Deus. Os bens vêm para as minhas mãos e eu os recebo com a mão direita. Eu acolho, eles passam por mim, geram vida em mim e depois eu preciso dispensar com a mão esquerda e doar, sem me apegar. Por quê, padre? É um exemplo muito simples. Aqui na credência nós temos 2 taças que estão cheias. Como é que eu faço para receber uma água melhor do que essa? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro derramar essa água, eu tenho que ofertar essa água. Aí quando o copo estiver vazio, o que é que vai acontecer? Vem aquilo que é novo, vem as graças novas. Agora, se eu não consigo me esvaziar, por isso que nosso Senhor fala essa palavra kenosis. Ele se esvazia, ele desce. Vocês já perceberam que nós temos dificuldade em descer dos pedestais? Nós temos dificuldade. Padre, o que é que vão pensar de mim? Não, eu vou descer dos pedestais desta vida. Porque eu preciso me esvaziar para que eu tenha algo novo dentro de mim. Eu preciso administrar os bens. Eu preciso cuidar daquilo que Deus me deu, e administrar não é reter, administrar é multiplicar. Então você e eu, que somos filhos de Deus, você e eu que temos uma centelha de Deus em nós, nós temos o poder de multiplicar as coisas. Um homem sábio, ele pode tornar outros sábios também. Uma pessoa bondosa, ela pode fazer essa bondade se espalhar. Você vai multiplicando. Por isso que eu comecei a Santa Missa falando sobre o altar e que o altar é o lugar do sangue. Sangue derramado não é uma coisa mórbida como a gente acha. Sangue derramado significa geração de vida. Por que a criança cresce na barriga da mãe? Porque pelo cordão umbilical a mãe está passando sangue para a criança. Tanto que a mãe, quando está grávida, tem que fazer reposição, né? De ferro, sei lá o que é, ácido fólico, um monte de coisa, né? Senão ela vai perder, porque o sangue está indo para a criança, sangue gera vida. Então nós precisamos compreender que essa é a lógica de Deus. Eu me esvazio e me preencho a todo instante. Chegamos então ao evangelho de hoje, São Lucas mais uma vez falando a nós.
E São Lucas vai contar uma história, e São Lucas tem um poder que a gente precisa compreender. Quanto mais eu compreendo, sinal das camadas que eu vou descendo no Evangelho. Ele escreve para que a gente aprenda pelo que ele escreveu e pelo que ele não escreveu. Todo autor que tem qualidade consegue fazer isso. Ele comunica pelo que está escrito e comunica pelo que não está escrito. Então agora vamos descer no Evangelho juntos. Diz o texto aqui de São Lucas que havia certo homem rico. O que é dito sobre ele? É dito o nome dele? Por que o nome dele não aparece? Aqui já é a primeira parte do ensino. A verdadeira riqueza é ser lembrado pelos que nos amam. A verdadeira riqueza é ser lembrado por Deus. Padre, eu faço tudo pela minha casa. Ok, tudo bem, eu entendo. Mas você os ama? Porque você vai ser lembrado pela qualidade do amor que você derramava sobre eles. Você não vai ser lembrado pelo tanto de quilo de arroz que você dava. Sinto dizer. Porque a comida entra na categoria das coisas. Você não vai ser lembrado por coisas. Tem pai e mãe que ficam pensativos, né? Ah, padre, eu não pude comprar o tênis que o meu filho queria. Tudo bem. Explique para ele. Meu filho, agora eu não posso. Quando eu puder, a gente vê se dá para comprar. Mas o mais importante é que eu estou aqui com você. Se você quiser, eu dou o meu sapato para você andar. É isso que vai marcar a vida. Então não confundam. Não sejam como este homem que era esquecido e que esquecia dos outros. Não sejam esquecidos por aqueles que vocês amam. O homem não tinha nome. A maior riqueza de uma pessoa é ser lembrada por Deus. Deus sabe o seu nome. Você conversa com Deus todo dia. Quando você chega para rezar, Deus sabe quem é você? Ou você só aparece uma vez por ano para falar com Deus? Ou quando você vai rezar, você começa a dizer, estou perdendo tempo, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim para essa missa? Sabe por que você está agindo assim? Porque você não gosta de Deus. Como é que Deus vai lembrar de você se você não aparece para visitá-lo? Como é que Deus vai lembrar de você se você o trata mal? Nós às vezes esquecemos que no mundo existe a lei do retorno. A maneira como a gente trata, a gente vai ser tratado. A maneira como a gente trata o outro, a gente vai ser tratado do mesmo jeito, porque nesta terra vigora a lei do retorno. Pode demorar, mas vocês viram no Evangelho o que aconteceu. Chegou. Então este homem, ele era esquecido por Deus, porque ele nunca se relacionou com Deus. E como é a relação de uma pessoa com Deus? É uma relação de criatura e criador. É uma relação de filho e pai. Qual é a missão do pai na casa? O pai é o que ama primeiro, o pai é o que oferta primeiro. O que é que Deus quer fazer na nossa vida? Deus quer nos amar primeiro. Deus quer derramar graças sobre nós. Padre, é só isso? É só isso. Mas é porque nós somos tão quebrados na nossa vida que a gente deixa de ser capaz de receber coisas. Eu fico às vezes muito impactado negativamente, porque eu vejo pessoas que são amadas e não conseguem receber o amor que estão destinando a ela. Não conseguem. Há pessoas que vão receber um abraço e nem sequer o braço esticam para dar o abraço de volta. Há pessoas que recebem presentes, coisas boas e nem sequer agradecem, nem sequer olham com carinho. Há pessoas que têm gente boa ao lado se sacrificando por você, para você ser feliz, e nem sequer são capazes de perceber, porque foram quebrados pela vida e não são vítimas, não querem se consertar. Quando você tomar a decisão de se consertar, você vai começar a ser capaz de receber e de doar amor. Primeiro sinal de uma pessoa quebrada: ela quer manifestar amor para quem não gosta dela.
Basta uma pessoa rejeitar que a pessoa fica doida. Não, eu tenho que ir atrás. Como é que me rejeita? Como é que não gosta de mim? Vou ter que fazer gostar de mim. Isso é loucura, saia disso. Se levante desse lugar que você entrou. Tem gente que te ama. E as pessoas que te amam, elas estarão com você por um tempo determinado. Elas estarão com você por uma temporada da sua vida. Viva o amor com essas pessoas. O homem rico não foi capaz. E o Evangelho já coloca na tipificação do personagem, muito simples. Diz assim, esse homem era rico. E aqui, as pessoas que estudam tanto idealismo alemão, marxismo, não conseguem entender, porque o Evangelho supera o marxismo. Nunca procure entender o Evangelho com lógica de filosofias recentes. O Evangelho tem um pensamento de 5.000 anos. Idealismo alemão tem 200, 300. Não abarca, não dá, é inferior. Padre, então aqui não é a dialética do senhor e do escravo? Não, não é. Aqui não é dialética de opressor e oprimido. Não pensem dessa maneira, até porque pensar dessa maneira é reduzir o seu pensamento ao binarismo transcendental de Hegel. Não façam isso. Não façam isso. Vocês têm capacidade de pensar em camadas. Binarismo reduz tudo a duas coisas. Sim e não, sim e não. Não façam isso. Não existe só senhor e escravo, tem muita coisa. Não existe só a dialética hegeliana, tem muita coisa. Por isso que o Evangelho vai dizer, esse homem, aí as palavras nos traem, esse homem, ele era cheio de coisas. A palavra plesion não significa rico, porque o rico é aquele que recebeu coisas boas. A palavra que aparece aqui é a palavra cheio de coisas. Há pessoas que são cheios de coisas, mas não são ricos. Eu não quero ser cheio de coisas. Por que não, Padre? Porque quanto mais coisas eu carregar, mais pesada será a minha vida. Quanto mais coisas eu tiver que carregar, mais peso eu vou ter que carregar junto de mim. Minha cabeça vai ficar preocupada somente com as coisas. Por isso que o Evangelho vai dizer, esse homem não era rico, ele apenas carregava muitas coisas. Primeira reflexão sobre ele. Segundo, ele se vestia de púrpura e linho fino. Interessante, não diz que ele era nobre, diz que ele se vestia como um nobre. Púrpura era a cor que os nobres, que os reis, era a cor que os homens comerciantes mais ricos usavam. Por quê, Padre? Porque a púrpura, até pouco tempo, era uma cor que você só conseguia obter quando você macerava uma conchinha chamada chilazon, que você encontrava no fundo do mar da Galileia. Você esmagava aquela concha, depois de seca, e dali saía essa cor forte, que era o púrpura. E era muito caro esse pigmento. Então imaginem quanto custava uma túnica, um manto púrpura. Quanto custava? Ele investiu muito dinheiro em parecer nobre. Mas a nobreza não está na roupa. Se qualquer um de vocês usar minhas roupas, vocês não serão padres. Vocês serão uma pessoa com roupa de padre. Eu, mesmo sem essa veste, continuo sendo padre. Porque aqui dentro eu sou sacerdote. É na minha essência, na minha vocação. Então esse homem, olhem como as palavras são bem colocadas. Ele se vestia como um nobre. E era caro. Segundo, ele se vestia com linho. Aqui tem uma interpretação que eu acho maravilhosa, que eu li há uns 15 anos atrás, e para mim foi uma das melhores. Quem é que se veste de linho? Porque ele podia dizer que ele usava uma túnica de linho, mas aqui ele está dizendo que ele usava faixas de linho, linho fino, linho em faixas. Quem é que usa faixa de linho? Vamos para o Egito? Quem era que ficava envolto em faixas de linho? As múmias, os mortos. Aqui significa que este homem estava, na verdade, morto. Vocês lembram do que nós aprendemos semana passada? O que é uma pessoa morta? É uma pessoa que recebe coisas boas e que não oferta nada.
ela retém as graças e mata. Vocês já viram pessoas que a gente faz tudo por elas e elas não conseguem ir para frente? Elas recebem os dons e matam, porque aqui dentro elas estão mortas. Então Lucas está aqui cometendo uma ironia, né? Ele está dizendo, este homem estava coberto como nobre, mas não era, porque não era dentro dele um nobre. E esse homem estava vestido como uma múmia, enrolado em linho, um morto-vivo. Eu não quero ser um morto-vivo. Eu não quero passar a vida reclamando. Ai, porque o sistema, ai, porque esta geração, ai, porque as pessoas não me trataram como eu esperava, ai, porque eu fiz por você e você não fez por mim. Isso é ser múmia. Isso é viver morto. O homem estava cheio de faixas de linho. Terceira informação sobre ele. Diz o Evangelho que ele todos os dias dava banquetes esplêndidos. E é pecado, padre, dar banquete esplêndido? Eu lhe pergunto, todo dia é dia de fazer festa? Se um parente meu que eu amo estiver doente no hospital, eu vou fazer uma festa enquanto ele está lá em tempo de morrer? Se eu acabei de ter uma grande perda da minha vida, se eu acabei de enterrar um parente meu, eu vou fazer festa? Não, por que não? Porque cada tempo tem o seu espírito. Cada dia tem a sua finalidade. Existe dia de festa. E no dia de festa eu festejo. Hoje é dia de festa. Hoje ninguém faz jejum, porque hoje é o dia do Senhor. Hoje a gente reúne nossa família e vamos comer muito bem, porque hoje é o dia do Senhor. Amanhã é dia de fazer festa. Amanhã qual é o dia da semana? Amanhã é dia de quê? Amanhã é dia de juntar as forças que a gente recuperou hoje e começar a semana. Não é pecado fazer festa, mas esbanjar, desperdiçar é pecado. Sabe por quê? Imaginem que eu pego todas essas rosas que custaram algum valor e eu apenas esmago todas elas e jogo fora. Ninguém viu, não serviu para fazer arranjo, ninguém observou, não teve função nenhuma. Foi um desperdício. Eu estou matando os dons assim. O homem todo dia dava banquete. Mas para quem eram os banquetes? Para quem eram destinados estes banquetes? Somente para ele. Ele dava banquetes suntuosos todos os dias. Aí vem agora o segundo personagem. Quem é? Tem nome? Toda vez que aparecer um nome na Bíblia, pesquisem, é coisa importantíssima. Muito importante. E ainda mais criado por Jesus. O que significa o nome Lázaro? Lázaros está no grego para o latim. O original seria Eleazar. Por que eu tenho que traduzir, padre? Porque Eleazar tem o fonema do nome de Deus. É-L, El. E vocês sabem que Daniel, Joel, Rafael, Miguel, esse E-L é o nomezinho de Deus. São as letras do nome de Deus. O que isso quer dizer, padre? Que eu e Deus temos o mesmo nome. Para Ele não esquecer de mim. Para Deus lembrar de mim. Eu coloco o nome de Deus no meu nome. Eleazar significa ajudado por Deus. Assim mesmo na voz passiva. Ajudado por Deus. O que Jesus está dizendo? Aqueles que a vida não tratou bem, eu os ajudarei. Aqueles que foram usurpados nessa vida, eu tratarei bem, eu vou ajudá-los. É muito comum a gente escutar pessoas na hora do sofrimento dizendo assim: Padre, eu acho que Deus esqueceu de mim. Padre, eu acho que Deus não está olhando para mim. Como é que Jesus responde na parábola? Todos os que sofrem são Eleazar. São lembrados por mim, são ajudados por mim. Mas, padre, por que eu não sinto isso? Aqui é uma questão psicológica.
Na hora do sofrimento, nossos sentidos interiores ficam tão desarranjados que a gente muda o nosso estado de consciência. Na hora da dor, a gente fica tão angustiado que a gente não consegue perceber as coisas. Por isso que eu sempre dou um conselho. Qualquer coisa que acontecer na sua vida, você não pode agir como panela de pressão. Panela de pressão, quanto mais a fervura sobe, mais o risco de explodir aumenta também. O que é que você tem que fazer para não explodir a panela? Primeira coisa que você tem que fazer, qual é? Aí já é morrendo, viu? Se mexer no pino, é mais perigoso ainda. O que é que você faz? Primeira coisa, desliga o fogo. Padre, o que é isso? Também ensinar a cozinhar? Não, ensinar você a viver. O que é desligar o fogo? Se afaste daquilo que está piorando sua vida. Desliga o fogo. Aí com o tempo, o que é que vai acontecer? A fervura vai baixar, a temperatura vai baixar. Aí acalma. Você vai acalmando. Vocês já viram que há pessoas que querem e fazem questão de despertar os nossos gatilhos? Há pessoas que sabem que você fica agitado com tal coisa, pois elas vão fazer. Porque elas querem que você fique alterado. Por isso você tem que abaixar a fervura. Aí qualquer pessoa que queira despertar seus gatilhos não vai conseguir. Não vai conseguir. Por quê? Porque você não está em tempo de explodir. Enfim, falava de quê mesmo, meus irmãos? Para chegar numa panela de pressão. Então vou lembrar. Também tinha um pobre por nome Lázaro, ajudado por Deus. Ou seja, pode ser que Deus esteja te ajudando e você não perceba, porque você está vivendo irritado ou cansado. O que é que levanta a fervura, padre? Irritação e cansaço. Cuidado com essas duas coisas, viu? Irritação e cansaço tiram o valor dos bens verdadeiros. Tem gente maravilhosa, mas que é tão irritada que fica insuportável. E tem um sinalzinho. Quando você chega em casa, as pessoas vão te ver ou se trancam? Se elas se trancarem, então já fique sabendo, você é irritado. Ai, padre, mas eu sou assim. Pois se ajeite, se corrija. Você não é gente não, gente se corrige. Gente melhora com o tempo. Quem piora com o tempo é animal. Gente melhora com o tempo. Lázaro, que tinha nome, estava jogado junto do portão. O portão é o lugar onde a gente deixa fora quem a gente quer deixar e onde a gente acolhe quem a gente quer acolher. E também fora do portão é o lugar das feras, é o lugar dos perigos, é o lugar do lixo. Tudo isso é fora do portão da casa. Não é assim que a gente faz à noite? Pega o lixo e coloca onde? Na cama do casal. O que é que faz com o lixo? Coloca lá fora, junto do portão. Então o portão aqui é para dizer que Lázaro estava no lugar do abandono. Lázaro era abandonado por quem? Por todos e pelo rico. Existem algumas interpretações que dizem que Lázaro era parente desse rico, mas eu nunca encontrei amparo disso nos estudos, mas eu estou citando para vocês. E pode acontecer. Pode acontecer que a gente esteja tão fechado que a gente esqueça até daqueles que são nossos. Esqueçamos até daqueles que amamos. E aqui a gente vai começar a entender como isso aconteceu. Este homem, Lázaro, estava vestido também. Mas de quê? O que é que cobria o corpo de Lázaro? Úlceras, feridas. Enquanto o rico usava o tecido mais caro, que era púrpura, Lázaro era coberto de feridas. E vocês sabem que ferimentos, eles vão piorando o estado de saúde da pessoa. Quem tem ferimentos, os ferimentos são portas de saída, porque o sangue pode sair por uma hemorragia do ferimento, e também são portas de entrada, porque as sujeiras, as doenças entram pelas nossas barreiras que estão abertas. Então, ele estava coberto de vulnerabilidade. E a palavra vulnera, em latim, também significa ferida. Avançando, este homem, Lázaro, desejava saciar-se com o quê? Ele queria um lugar na mesa do rico.
Ele queria uma roupa púrpura. O que é que ele queria? O que é que era suficiente para ele? Ele queria apenas as coisas que caíam da mesa do rico. Quem é que come as coisas quando caem da mesa? Os cachorros. Nosso Senhor está colocando aqui que não precisa de muito para a gente fazer o bem a alguém. Não precisa muito. Você não precisa parar a sua vida. Você não precisa deixar de ser quem você é. Você não tem que colocar na televisão, não. Para fazer o bem basta pouco. E começa com uma coisa, com o olhar. Você precisa enxergar. Você precisa ver quais são as necessidades das pessoas que estão ao seu lado. Diz o Evangelho que além disso, os cachorros vinham lamber as feridas dele. O que é que isso significa, padre? Ele estava numa condição de degradação que estava sendo tratado pelos animais. Vocês sabem que animal, ele quando tem uma ferida, como é que ele trata? Ele lambe. Então ele tinha o auxílio dos cachorros, mas não tinha o auxílio dos seus semelhantes. Diz o Evangelho que morreu o pobre e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O que é o seio de Abraão? Aqui só os judeus entendem. Quando o judeu chega em casa, ele faz 3 coisas. Tira o calçado, porque não se entra com sujeira no lugar sagrado. E isso serve para todos. Não deixe que joguem sujeira onde para você é sagrado. E não entre com sujeira no lugar sagrado dos outros. É um sinal de amor, de acolhimento e respeito. Segunda coisa, eles tiravam o cinto, né? Porque eles não iam mais nem correr e nem andar e nem trabalhar. Eles iam ficar em casa. Então eles tiravam o cinto. E a terceira coisa que eles faziam, as casas deles eram forradas de tapetes e almofadas. Eles deitavam no chão. E os filhos e a mulher deitavam sobre ele. Para que isso, padre? Porque ninguém conversa à distância com quem se ama. Quando a gente ama alguém, a gente conversa de perto. A gente conversa olho no olho ou boca junto do ouvido. Para quê, padre? Para eu não precisar gritar. Para eu não me alterar. Para eu falar com amor. Eu falo de perto. Eu trago para perto. Porque o afeto aproxima. Eles deitavam no chão. Quando deitavam, os filhos colocavam a cabeça onde? No peito do pai. Também, segundo a explicação, o seio significa o lugar da intimidade. Você deixaria qualquer pessoa colocar a cabeça sobre o seu peito? Não, porque é um lugar de muita intimidade. É o lugar onde a mãe nos alimenta. É o lugar do esposo e da esposa. É o peito, o seio. Então, o seio de Abraão. E terceira explicação, seio de Abraão para os judeus significa o paraíso. Seio de Abraão significa o banquete messiânico. É o que o Senhor está falando para nós. Nesta hora, ele foi levado para o seio de Abraão. E vocês percebem que Lázaro não pediu comida, Lázaro não acusou o rico e Lázaro não ficou esperando. Lázaro apenas estava ali. Isso aqui é outra coisa muito importante que até eu anotei aqui em volta da Bíblia. Nós temos aqui Lázaro que não criou ilusões sobre o rico. Vocês sabem que muitos dos nossos sofrimentos acontecem porque nós criamos ilusões sobre as pessoas. Eu esperava que você fosse fazer isso. Eu esperava que você fosse fazer aquilo. Eu esperava que você fosse desse jeito. Pois é. Qual é o pronome que começa essa frase? Eu. Você esperava. Você não deu espaço para eu mostrar quem eu sou. Você não estava prestando atenção para me conhecer. Você queria que eu coubesse na figura que você criou. Lázaro não pediu nada. Por isso que Deus o levou
para junto do seio de Abraão. O que aconteceu com o rico? Com o Plesion? Morreu também. E gente que tem muita coisa morre. E gente bonita morre. E jogador de futebol morre. E padre morre. E vocês morrem também? Pois é. Não tem coisa mais equânime do que a morte. Não tem coisa mais isonômica do que a morte. E interessante que a morte faz com que eu não segure mais nada, nem nas minhas mãos, e nem tenha mais terra debaixo dos meus pés. Por isso que as coisas são coisas. Os bens eu vou levar comigo. As amizades que eu fiz durante a vida, eu vou levar. Minha família, eu vou levar. A sabedoria que eu adquiri, eu vou levar. As coisas de Deus que eu recebi, eu vou levar. Mas as coisas eu não vou levar. Eu vou deixar para que outros administrem. Por isso que diz, o rico morreu. E o que aconteceu com o rico? Ele desceu ao Hades. Ele desceu ao Sheol. O que é o Sheol? É o tempo da espera antes do juízo final. É o lago de fogo. Então o rico também desceu, enquanto Lázaro subiu. O rico então foi sepultado. E aqui é a palavra Hades, né? Do grego, do hebraico Sheol. Aí agora a gente percebe uma coisa interessante. Tudo que o rico devia ter feito enquanto vivo, ele só fez depois que morreu, porque ele despertou. Eu rezei um pouco sobre isso. Tem gente que só desperta quando não dá mais tempo de resolver. E o que acontece quando a gente desperta, quando não dá mais tempo de resolver? Vem duas coisas terríveis que consomem o ser humano: arrependimento e remorso. Culpa, melhor dizendo. Arrependimento é bom. Culpa. Culpa e remorso. Eu devia ter feito. Eu podia ter feito. Eu lembro aquele dia, eu não consegui fazer aquilo. Pois é, culpa e remorso. Culpa e remorso são ácidos que vão nos corroendo. Matam. Primeira coisa que o rico devia ter feito enquanto vivo e agora faz depois que morre. O rico então, não é? Plesion, guardem essa palavra, não é rico no sentido financeiro. Aquele homem que era cheio de coisas, agora não tem mais nada. Ele então, erguendo os olhos, ele passou a vida inteira olhando para onde? Para as roupas dele e para o banquete dele. Ele não foi capaz de levantar a vista até o portão da casa dele e ver que Lázaro estava lá. O que ele faz agora? Levantou os olhos. Pergunto a você, você tem percebido como estão as pessoas que convivem com você? Você tem olhado que o seu pai está doente? Você tem percebido que sua mãe não está bem? Você tem percebido que seu filho está chorando escondido? Você tem percebido que os seus netos estão com problema de saúde? Você tem olhado ou você tem olhado só para si? E muita gente caiu nessa mentira. Padre, e eu? E como é que eu vou fazer? Como é que eu vou cuidar de mim? Fique tranquilo, você é Eleazar, você é cuidado por Deus. E vocês sabem que Deus sustenta a gente. Deus sustenta a gente. Eu agora vou quebrar um pouquinho a quarta parede. Tem horas, mais no começo aqui, quando eu cheguei na paróquia, havia momentos em que eu trabalhava cerca de 18 horas seguidas. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta. E aí eu parei e disse assim, é exatamente isso. Eu não vou dar conta. Mas quem disse que eu estou sozinho? Quem disse que eu caminho só sobre essa terra? Naquela hora, eu ergui os meus olhos. Isso é tão bonito. Vocês conhecem a batalha de Amaleque contra o povo de Deus? Pois é, Amaleque era um general perverso, que não precisava passar pelo povo de Deus, pela terra do povo de Deus.
E ele inventou de brigar só para poder maltratar o povo. Tem gente que é assim, viu? Tem gente que não precisa brigar, mas briga só para poder dizer, eu posso. Pois Amaleque fez isso. E o nome Amaleque significa aquele que mora no fundo do vale, lá embaixo, na lama. Amaleque então convocou o seu exército e foi lutar contra o povo de Deus. O povo ficou com medo, porque eles eram conhecidos pelo terror. Eles arrancavam braço, eles faziam essas coisas que o pessoal faz até hoje, não é? Para aterrorizar. Porque quando você aterroriza, você já mata a pessoa. Você já tira a coragem da pessoa. Então ele aterrorizava, era uma guerra de carnificina. E ali, meus irmãos, foram para Moisés. Aí Moisés disse assim, calma. E aí Moisés foi inspirado por Deus, chamou Arão e chamou Ur. E subiram os três para o topo da montanha e foram rezar. Para que isso, Padre? Para que o povo de Deus soubesse que a batalha não é lá no fundo do vale. A gente tem que olhar para o alto. E toda vez que a mão de Moisés abaixava, o povo perdia. Por quê? Porque eles perdiam o referencial, eles perdiam o olhar do alto. Você já percebeu que quando você se desespera, você perde mais rápido? Você já percebeu que quando você se angustia, você começa a ser vencido com mais facilidade? Pois é, o rico ergueu os olhos. E antes, ele, que não conseguia olhar para o homem que estava na sua porta, agora está olhando para o alto. Eu peço a Deus que dê essa graça a cada um de vocês e a mim, de olhar para quem está ao nosso lado. Tem gente na sua casa e você e eu não temos olhado, observado. Nós estamos muito preocupados com os nossos iPhones 17 Pro Max, né? Que não vale nada. Ainda bem que a Apple não patrocina a gente, né? São coisas. Tem gente muito preocupada com as coisas para olhar para as pessoas. Aí agora o rico diz: Pai Abraão, eu estou vendo Lázaro junto de ti. Ele lembrou que ele era irmão de Lázaro. Abraão é pai do rico e é pai de Lázaro. Os dois são da mesma linhagem. Abraão, pai Abraão, eu agora estou vendo meu irmão Lázaro, porque eu ergui os olhos. E clamando, essa palavra é interessante, não é? E clamando, disse, pai Abraão, eleison, é o que nós dizemos até hoje na missa, né? Eleison, ou seja, compadece-te, apieda-te de mim. O que ele nunca fez durante a vida? Você não viu ele rezando. O que ele está fazendo agora? Pai Abraão, tem compaixão de mim. O que ele está fazendo agora? Está rezando. Quantas vezes, meus irmãos, as pessoas ficam zombando de você porque você vem para a igreja rezar? Quantas vezes as pessoas dizem, oração aqui em casa, não. Sabe quem agia assim? Plesion. Ele que agia assim, nunca tinha tempo para rezar. Era só roupa, era só banquete, era só olhando para si, como um morto. Agora ele reza. Pai Abraão, manda Lázaro me dar uma gota de água na ponta do dedo. Interessante essa explicação. Água na palavra de Deus é a Torá, é o mandamento. Qual é a missão do homem? Ter na boca a palavra de Deus. O rico tinha a palavra de Deus na boca? Não. O que ele pede agora? Eu quero ter a palavra de Deus em mim. Pelo menos uma gota. O que é que Abraão diz para ele? Filho, teknon, não é? Filho, você que estava aprendendo. Filho, lembra-te que você recebeu muita coisa durante a vida. E eram coisas boas. A palavra agatá. Agatá. Você recebeu muita coisa boa, muita coisa bonita. Você recebeu muitos bens. E você não fez nada. Lázaro, por sua vez, recebeu os males. E ele não reclamou. Agora, ele é consolado. Lei do retorno. E você está sofrendo. Lei do retorno. Você quer receber uma recompensa boa de Deus?
Comece aqui. Faça o bem. Ninguém está vendo, Padre, não interessa. Depois diz, além disso, e em todas as coisas, além disso, existe um abismo grande entre nós e vós. O que é esse abismo grande? Aí o pessoal começa a pensar que é doutrina sobre isso, sobre aquilo. Não. Sabe o que é abismo grande? O tempo das escolhas é enquanto vivo ou depois de morto? Vivo. Quando a gente morre, acontece um fenômeno que eu vou contar aqui de um modo muito simples. Todo mundo aqui já deve ter visto no carro uma parte chamada velocímetro, não é? Qual é a função do velocímetro? Marcar a velocidade que você está trafegando. Se você colide com o carro, Deus vos livre e me livre também. Se você colidir com o carro, o que acontece naquela hora com o velocímetro? Ele para onde? Na última velocidade calculada. Não tem quem mexa mais ali. É isso que acontece na hora da nossa morte. Briguei com meu pai, marcou para sempre. Estou brigado com minha família, marcou para sempre. Tenho levado uma vida de pecado, marcou para sempre. Tenho sido insuportável, marcou para sempre. Tenho sido negligente, marcou para sempre. Acabou. Você não pode mais reverter. É o que Abraão está dizendo. Filho, você já fez as suas escolhas. Agora, depois da morte, não dá para reverter. Você teve a sua vida inteira para reverter. O que é que Abraão está dizendo? Aproveite o tempo que Deus te dá. O tempo que Deus te dá é o hoje da nossa vida. Vamos terminar cantando Ninguém Explica Deus? O tempo que Deus nos dá é o hoje, e tem gente desperdiçando o hoje, jogando fora o hoje, não porque eu estou muito mal-humorado. Você sabe que mau humor é escolha, não é? Você sabe que irritação é escolha, não sabe? Então mude, por favor, é um pedido que eu te faço. Nós não temos tempo infinito. Nosso tempo aqui é limitado e eu não posso desperdiçar porque cada dia é um dia a menos, cada dia é um kairós a menos. Eu preciso aproveitar. E como é que eu aproveito? O rico está nos ensinando depois de morto. Eu devia ter rezado, não é, pai Abraão? Eu devia ter olhado para Lázaro, não é? E agora, o que ele diz? Eu devia ter tomado decisões enquanto eu pude. Mas eu estava muito distraído. Nós passamos a vida envoltos em distrações. Coisas que não nos levam a nada, meus irmãos. A nada. Não passe sua vida distraído. Ah, meu Deus, perdi a mulher que eu amava. Agora eu sei como ela era importante. Você passou 20 anos e não percebeu? Ah, padre, como meu filho faz falta em casa. Pois é, passou 30 anos, não percebeu? Você não aproveitou. Ah, padre, minha mãe é tudo para mim. Agora que eu estou longe, eu sei. Agora. Por isso que de vez em quando é bom você deixar o seu filho sentir um pouquinho de falta de você. Não deixe muito não, senão ele vai esquecer de você. Mas é bom de vez em quando. Porque às vezes a gente se oferta tanto que as pessoas acham que a gente não tem valor. E como é triste quando alguém que é valioso é tratado como alguém sem valor. Na nossa cabeça vem um nó, que a gente pensa assim, meu Deus, está faltando eu fazer alguma coisa. E não está. É a outra pessoa que é incapaz de receber. Por favor, me deixe chegar ao seu coração. Permita isso agora. Concluindo, o Abraão, nosso pai, disse, não dá para passar daí para cá, nem os daqui vão para aí. A recompensa já está escolhida, já está guardada. Aí nessa hora, o que foi que o rico pediu? Eu te peço, pois, pai, envie Lázaro. Ele viu que não tinha mais jeito para ele. Envie Lázaro para a minha casa, para a casa do meu pai. Isso aqui dá a impressão, dá a entender que o rico era o filho mais velho. O filho mais velho é o que administra a herança
dos irmãos, é o que reza em casa com os irmãos e é o que ajuda o pai. Você é filho mais velho? Faça isso. Não venha dar um de rebelde não, viu? Depois que passou dos 20, até os 20 a gente tolera a rebeldia. Depois dos 20 fica feio. É chato. Um rebelde de 30 anos. É feio, tá bom? Passou. Acorde. Rebelde de 50. Acabou. Pior ainda. Pessoa com 60. Agora eu vou pegar a minha prancha. Eu vou surfar. Nada contra. Pode ir. Mas não seja um rebelde. Nessa hora, o rapaz pensou assim: eu agora entendi. Eu devia ter multiplicado minha família com os meus irmãos. E eu não fiz isso. Eu gastei o dinheiro dos meus irmãos. Eu desgostei o meu pai e desgostei a Deus. O que ele pediu? Mande Lázaro falar com os meus irmãos. Eu tenho 5. Os números são importantes, né? Pentateuco. Aqui é Jesus falando dos judeus. 5. Mande Lázaro para que eles se convertam, senão vão vir para cá, porque eu não cuidei deles quando era minha obrigação. Qual foi a última coisa que ele devia ter feito e não fez? Cuidado dos que dependiam dele, como você está fazendo aí agora. Depois recapitule em casa as 4 partes do despertar do Pleision. Eu devia ter olhado para cima. Eu devia ter olhado além, não só para a minha mesa. Eu devia ter lembrado de rezar. Eu devia ter tomado as decisões certas. E eu devia ter pensado nos meus irmãos. Eu aprendi isso há muito tempo atrás. São 3 conselhos importantes que aparecem aqui. Primeiro conselho, que está no livro do Eclesiástico: viva um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Segundo, procure alegria nas coisas simples. Padre, hoje eu não posso comprar um filé. Hoje é ovo, que também está caro, não é? Hoje é ovo. Pois vai ser ótimo. Vai ser saboroso. Vai ser uma bênção. É para minha família. Vai ser uma bênção. Perceberam? Não é o cenário. É com quem eu estou. Com quem eu estou? O rico tinha tudo, mas era sozinho. Quarta coisa que ele nos ensina: eu devia ter pensado nos meus irmãos. Eu não pensei. E o último conselho que eu ia dizer é: cuide de quem está ao seu lado. É de Deus esse conselho, cuidar. No final do texto, Jesus, na boca de Abraão, diz: filho, não adiantaria. Eles têm o Tanakh. Eles têm Moisés e os profetas, se chamam Tanakh. Se alguém ressuscitar dos mortos, eles não vão crer, porque o coração deles está endurecido. Eles não vão se converter mesmo que alguém ressuscite. E o que é conversão no hebraico? Voltar para o caminho original. É bonita essa semântica. Em grego é a palavra metanoia, que é só mudança. Estou mudando. Não. Em hebraico é voltar para o plano original. Vamos fazer isso agora? Abaixe a sua cabeça junto comigo. Por favor. Eu vejo muita gente aqui que está cuidando dos outros. Muita gente que escolheu ser o cuidador, ser o protetor, ser o provedor. Faça isso com amor. Faça isso com zelo, com carinho. Não seja grosseiro. Não seja irritado. Tenha paciência. Padre, meu filho acabou de quebrar alguma coisa em casa. Se não foi de propósito, corrija com amor. Se foi de propósito, acalme-se para depois corrigir do jeito certo, sem exagerar. O Senhor está nos ensinando a viver antes que a gente perca a vida. Eu não quero perder a vida.
Eu não quero ter levado uma vida em vão, pensando só em mim, satisfazendo só as minhas vontades. Vai ter tempo para você fazer os seus gostos. Deus é bom demais. Tudo que eu pedi a Deus, Ele me deu. Até coisas que eu achava que Ele não ia me dar, Ele me dá tudo. Porque eu sou Eleazar. Eu sou ajudado por Deus. Sabe qual o seu problema às vezes e o meu? A gente quer que as pessoas nos restituam o que elas tomaram de nós. Elas não vão. As pessoas que nos feriram não vão voltar para cuidar das nossas feridas. Padre, eu sou sim como Lázaro. Eu tenho pessoas que me veem, mas fingem que não me veem. E eu estou, eu mesmo, lambendo as minhas feridas. Eu estou, eu mesmo, roendo o lixo que sobrou para mim. O Senhor está dizendo para você: eu cuido de você. É hora de se levantar. É hora de sair do portão do rico. Pense comigo, reze comigo. Se eu sou capaz de fazer o bem aos outros, esse bem vai voltar para mim também. E eu sou capaz de fazer o bem para mim também. Eu peço agora a Deus neste instante que Ele cure as nossas feridas. Nós fomos feridos pela vida. Padre, eu aprendi a ser assim, porque não tinha ninguém por mim. Se eu não brigasse, se eu não lutasse, nada aconteceria. Pois é, não esqueça que tem tempo de guerra e tempo de paz. E que você é cuidado por Deus. Foi isso que Jesus quis ensinar hoje para nós. Como é que eu ajo com vocês? Como é que eu me comporto com vocês? Eu guardo os meus dons para mim? Ou eu distribuo os meus dons até com quem não me ama, até com quem me detesta? Eu derramo os meus dons. É que às vezes nós não conseguimos enxergar. Pare agora para fazer isso. Eu sei que foi uma semana difícil. Eu sei que você tem um monte de coisa para consertar na sua vida. Eu também. Eu sei que cada vez que a gente faz um volume de coisas, vem outros. E é maravilhoso. Porque só se tira a água de onde se tem. Eu não tenho sede, Deus, porque o Senhor me sacia. Da minha boca, Senhor, saem cachoeiras da vossa palavra, porque ela está em mim, o Senhor está em mim. Interessante que o rico percebeu na última hora: ah, pai Abraão, minha riqueza era o Senhor. É o Senhor, é Deus. Deus era minha riqueza o tempo todo. Eu sou filho de Abraão o tempo todo, esqueci. E a minha riqueza era a minha casa, a minha família. E eu não conseguia enxergar. Nem roupa para eles eu dei. Era só para mim. Nem comida boa para eles eu dei. Era tudo para mim. Se você convive com alguém que te tratou ou te trata assim, é hora de derramar perdão. E se você veio para a igreja com alguém muito amado, com alguém muito querido por você, essa pessoa
é o seu banquete. Essa pessoa é a sua roupa de púrpura. Não deixe para cuidar só quando perder. Não deixe. Essa pessoa é valiosa, não é, padre? É. Não fique fazendo joguinho psicológico. Não, mas é porque se eu demonstrar muito amor, aí vai acontecer isso, porque eu vi no Instagram. Acabe com isso. É a sua vida. Não videogame, não. Não vai ter um password para você voltar para o começo, não. É uma vida só, Senhor. E eu não quero viver com culpa e remorso. Compartilhe esse momento com a pessoa que você ama que está aqui. Deus é tão bom que Ele não manda a gente se prender a Ele. Ele só pede para a gente acolher, se encher, para poder ser uma bênção para as pessoas. Lázaro só queria um olhar, um pouquinho de comida. E o rico não foi capaz, porque ele estava muito distraído. Ele só deixou para rezar quando não dava mais tempo. E vejam outra coisa bonita, o poder da intercessão. O rico estava intercedendo, mas quem podia interceder era Lázaro. E você pode hoje, ainda vivo, rezar por aqueles que partiram e rezar pelos que não estão aqui presentes com você. Lembre agora deles, junto com os que estão aqui. Lembre dos que não vieram porque não querem. Lembrem dos que não vieram porque não podem. Lembrem dos que não vieram porque estão quebrados demais para entender.